Meu irmão, minha irmã, eu sei que o peso tem sido grande. Sei que muitas vezes você olha para frente e parece não ver saída. Mas hoje quero te lembrar. Deus sabe da tua história. Ele não se esqueceu de você. A dor pode até tentar roubar a tua esperança, mas não é o fim. O Senhor está ao teu lado. Ele mesmo diz em Salmo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que quando você chora sozinho, Ele está mais perto do que imagina. Assim como alguém que segura firme a mão de quem tropeça, Deus segura a sua mão agora. Tenho certeza de que essa oração vai renovar suas forças e ajudar você a vencer o desânimo. Permaneça comigo até o final. Juntos em oração vamos vencer o desânimo. E ao caminhar conosco aqui no canal, você continuará recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Não se entregue ao cansaço. Você não está só. Quando você se ajoelha e ora, o céu se abre, e o Pai estende a mão. A palavra confirma em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É como um pai que sustenta o filho nos primeiros passos. Mesmo quando a perna falha, ele não deixa você cair. Então, mesmo em meio às lágrimas, levante-se. Você não foi criado para ser derrotado, mas para viver de pé. O apóstolo Paulo declara em Filipenses capítulo 4, versículo 13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso quer dizer que assim como um atleta não corre apenas pela força dos músculos, mas pela disciplina e pela fé, você também pode vencer, porque sua força vem do Senhor. Mas talvez você diga: eu não aguento mais esperar. Então escute a promessa em Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar em Deus não é perder tempo. É como a raiz que se aprofunda no solo durante a seca, para que no tempo certo floresça. E se o medo te atormenta, lembre-se do que está em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Assim como um soldado não entra numa batalha sozinho, você também não enfrenta sua guerra sozinho. O general dos exércitos marcha ao seu lado. E se as lágrimas insistem em cair, ouça a promessa em Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É como a madrugada mais escura que anuncia o nascer do sol. Sua manhã de alegria está chegando. Talvez você se sinta fraco demais, mas a palavra da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim como a semente frágil rompe o asfalto com o tempo, a graça de Deus rompe sua fraqueza e o faz crescer. E quando a ansiedade tenta tomar conta do seu coração, receba a promessa da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Da mesma forma que uma criança confia ao pai um problema que não pode resolver, entregue a Deus suas preocupações. Ele cuida de você. Se durante esta oração você se entregou a Deus de verdade, então algo já começou a mudar dentro de você. Jesus está plantando uma raiz de esperança que dá firmeza, mesmo em meio às tempestades. E se um só momento de oração já trouxe alívio, pense no que Ele fará ao longo de uma caminhada. Por isso, inscreva-se e siga conosco nos próximos vídeos. Serão mensagens que renovarão sua esperança continuamente. Por fim, lembre-se do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como ninguém pode apagar o sol no céu, ninguém pode apagar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus está dizendo a você agora: não lamente, lute, ajoelhe-se, clame, e siga em frente, porque a tua vitória está nas mãos dele. Amém.